lá. O que que nós vamos fazer na aula de hoje, tá? Nós vamos tratar hoje somente do nível G do MPSBR, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei lá do modelo, do modelo de referência do MR-MPS, tá? Peguei a descrição, o que, que é necessário para o nível G, e eu vou detalhar agora para vocês, tá? Aí, o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês prestem bem atenção, porque é assim que eu vou querer que vocês façam o detalhamento. Obviamente que eu estou pegando aqui num doc e na apresentação de vocês vão montar uma apresentação, tá? Mas porque o doc aqui, eu vou fazer anotações, eu vou escrever algumas coisas aqui, algumas informações, tá? Por isso que eu vou usar um documento doc, tá? Eu vou apresentar aqui a tela agora. Vocês conseguem ver o que está na minha tela? Sim. Deixa eu só dar um zoom aqui. Tá. Então, assim, o nível G, vocês lembram que eu falei para vocês que o nível G do MPSBR nós temos que conseguir implementar dois processos. Um, que é a gerência de projetos, tá? Ok? Dois processos. E o outro processo é a gerência de requisitos. Engenharia de requisitos agora, que é o nome, tá? Que eles estão dando. Antigamente era gerência de requisitos, agora o nome é engenharia de requisitos, tá? Bom, então vamos lá. E esse documento que eu extraí aí para vocês é um documento que é lá do modelo de referência. Eu vou mostrar depois para vocês, tá? E aí eu vou explicar como é que ele referencia isso desse processo lá dentro do modelo. Então, primeira coisa que ele diz, né? Que esse processo de gerência de projeto, ele tem que estar implementado, ou seja, ele tem que ter sido implementado já no nível G, ok? Então, quando passar por um processo de avaliação, opa, é isso aqui. Quando passa por um processo de avaliação, ele já vai ver se naquele nível G, para o nível G, o processo de gerência de projetos tem que já estar implementado. Aí o que acontece? Existe uma evolução da gerência de projeto no decorrer do tempo. No F, no E, ele também só vai ver o quê? A questão se o processo está implementado. Quando chega no nível D, aí tu tens evolução nesse processo, tá? Tu tem evolução neste processo. Quando tu vai para o nível B e A, tu também tem evolução do processo. Então, na prática, eu tenho que me ater, como eu estou no nível G, eu sei que aqui eu tenho que fazer a implementação da gerência de projeto. Então, para eu ser avaliado, eu tenho que já estar com a gerência de projeto bem implementada, tá? Já tem que estar implementada. Então, vamos lá. Qual é o propósito? O propósito do processo de gerência de projeto é estabelecer e manter atualizados planos que definam as atividades, recursos, riscos, prazos e responsabilidade do projeto. Então, isso tudo aqui, gente, são disciplinas de algo que nós chamamos de gerência de projetos, tá? Que é uma disciplina que vocês vão ter no curso de vocês. Não sei se vocês já estão tendo ou vocês não vão fazer. Eu acho que vocês ainda não vão fazer. Acho que é no sexto semestre, se não me engano, tá? Então, o que, que ele está querendo? Ele está querendo que tu tenha implantado a gerência de projetos, tá? Pô, Márcio, bacana. Mas tu tem que correr atrás.
Também é propósito desse processo prover informações sobre o andamento dos projetos. Isso aqui também faz parte da gerência de projeto, porque é a parte do monitoramento, tá? Que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos do desempenho do projeto, incluindo a análise da causa raiz, tá? Aí, gente, a gente tem que entrar nos resultados esperados aqui, tá? Quando se faz uma avaliação, os resultados esperados são esses aqui. Nesse nosso caso aqui, nós temos 22 resultados esperados, tá? Mas nem todos eles são do nível G. Então, por exemplo, o, o, alguns, por exemplo, nesse primeiro aqui, né? Aí ele coloca uma sigla. Como ele colocou como uma sigla para o processo GPR, então ele diz aqui, eu tenho o meu primeiro resultado esperado, é GPR 1, tá? E aí, a partir do nível G, eu tenho que alcançar esse resultado. O que é? O escopo do trabalho para o projeto é estabelecido, mantido, atualizado e utilizado, tá? Isso, gente, é bem característico de gerência de projeto, tá bom? O que é o escopo? O escopo, gente, é o que tem do projeto, tá? Essa palavra escopo, às vezes, é estranha, né, para quem não está acostumado com gerência de projetos, mas ela referencia exatamente aquilo que tem que ter dentro do projeto. É o escopo do projeto. Tem toda uma técnica de definição de escopo, né? Ver a questão de até onde vai, qual é a fronteira do projeto, né? Então, a gente faz uma que a gente chama de EAP, uma estrutura analítica do projeto, estrutura analiticamente o projeto, ver quais são as atividades que eu preciso fazer, que elas vão fazer parte do escopo do projeto. Entenderam? Tranquilo? Tranquilo? Sim, professor. Tá. Bom, Tranquilo. aí esse GPR2, né, eu sempre me confundo. GPR2, que é o segundo resultado esperado, é o seguinte. Ele vai até o nível E, ou seja, G, F e E, tá? Tá, então deixa eu colocar umas anotações aqui. Inserir. Que eu vou disponibilizar isso para vocês. Tem muita informação nova aqui que pode, né? Então, isso aqui. Quando ele fala assim, até o E, aí eu vou colocar outro comentário. Então, deverá deverá se fazer presente nos níveis G, sempre do menor para o maior, tá? Então, por exemplo, se eu estou aqui e vou fazer para o nível G, esse GPR2 vai ter que entrar, tá? Agora vê que ele colocou aqui GPR2, GPR2 mais, tá vendo? Vocês estão olhando aqui? Então, ele faz exatamente isso, olha. Aqui até o nível E, beleza? Esse é a partir do nível D. Ou seja, esse update aqui, ou essa melhoria aqui no nível 2, ele é cobrado a partir do nível D, quando eu tenho um nível, né? Existe uma melhoria no processo que deverá estar presente, Márcio.
do nível D até o nível A. Então, na prática, esses dois aqui é como se fosse o mesmo processo, tá? Opa. Esses dois é como se fosse o mesmo processo. Só que eu tenho na evolução, né? Tá aqui, ó, no nível G e F e tal, GFE. E aí, na evolução, eu tenho alguma coisa a mais que eu tenho que olhar para aquele processo. Então, acontece isso no PSBR, tá? Então, por exemplo, esse aqui, o processo a ser utilizado para execução. O processo a ser utilizado para execução do projeto é descrito, mantido, atualizado e utilizado. Então, tem que ter um processo. É isso que ele está falando, tá? Aí ele está dizendo o seguinte, que no nível G e F, a descrição do processo para o projeto deve conter, pelo menos, o ciclo de vida do projeto e a lista de tarefas que serão executadas. Então, beleza. Isso aqui está dizendo que o que, é que tem que ter no mínimo para aquele registro lá. A partir do nível D, o processo definido para o projeto derivado da estratégia para adaptação do processo da organização é estabelecido, mantido, atualizado e utilizado. Qual a diferença daqui? Aqui eu tenho o processo descrito, mantido e atualizado, tá? Eu fiz a descrição dele, eu estou mantendo ele atualizado e eu estou utilizando. Então, beleza. Nesse caso aqui, né, já houve o quê? Uma melhoria no processo, tá? Então, ou seja, houve uma adaptação do processo da organização. Então, ele acabou indo para o nível. Opa! Né, esse foi o primeiro exemplo que a barriga apagou alguma coisa. Aqui. Vamos lá. Ele avançou para o nível em que toda a organização está usando aquele processo. Tá? Nesse aqui, ele está dentro dos projetos. Então, esse processo que foi definido no projeto, ele já está virando um processo definido para a organização, ou seja, ele está no nível em que toda organização, quando vai trabalhar com um projeto, trabalha com aquela estrutura lá. Então, isso só é cobrado a partir do nível D, tá bom? Até aí, tudo bem? Sim. Bom, aqui, esse tem a mesma história, né? Então, não preciso mais eu explicar para vocês, olha. Esse vai até o nível E aqui ele vai a partir do nível D, ok? Então, a estimativa de dimensão de tarefas e produtos de trabalho do projeto são estabelecidas e mantidas atualizadas. Estimativa de dimensão de tarefas e produto de trabalho, ou seja, se eu estou conseguindo estimar exatamente quais são o tamanho das tarefas e o produto que eu vou fazer de trabalho. Se eu conseguir fazer isso, beleza, tá? Bom, hora homem é medida de esforço, não é de dimensão. Vou dar um exemplo de dimensão, tá? Para vocês. Hoje a gente utiliza ponto de função para tá? Então a gente utiliza hoje, por exemplo, ponto de função para definir. Opa, alguém está querendo entrar aqui. Para definir, por exemplo, a questão de dimensão. Quantos pontos de função a aplicação tem? Tá? Isso é uma forma de fazer uma medida. Tá? E a partir do nível D, estimativa de dimensão de tarefa e produtos de trabalho do projeto são estabelecidas com a utilização de métodos apropriados e documentados, e são mantidas e atualizadas. Qual a diferença desse para esse? São estabelecidas, como quando eu falo isso, para aí.
Quando ele fala isso aqui, é porque ele está colocando isso como nível institucional, ou seja, a instituição toda está usando isso com os métodos apropriados e estão documentados, tá? Aí ele coloca bem aqui na nota. A estimativa de dimensão pode ser realizada por ponto de função, já falei isso para vocês, tá? Um outro exemplo é Story Point, método de estimativa definido para a empresa, se a empresa tiver, tal, tranquilo. Por exemplo, lá no tribunal, a gente criou a nossa própria métrica de estimativa de tamanho de projeto. E a gente documentou isso. Então já está documentada essa norma, mas ela é baseada em ponto de função, assim. Tem muita coisa dela em ponto de função. É importante por quê? Porque a partir desse método de estimativa que a gente tem, a gente pode comparar projetos, né? Tamanho de projeto, tamanho de tarefas, né? Quanto tempo leva para fazer cada tarefa, né? Isso é importante, ok? Tranquilo? Vamos lá. Aqui tem a mesma coisa, olha, GRP4 e GRP4+, tá? Ou seja, esse aqui vai até o nível E, e a partir do nível D a cobrança é essa. A partir do nível D, gente, sempre é uma cobrança institucional. Ou seja, ele sempre trabalha no nível institucional, porque é a partir do nível D é que a gente diz que nós alcançamos o nível que nós chamamos de definido. Então, se nós alcançamos o nível de definido, nós estamos no nível institucional, ok? Então vamos lá. Aqui, estimativa de esforço, duração e custo para execução de tarefa, produto de trabalho do projeto são estabelecidas e notificadas. Isso tudo, gente, isso aqui é uma disciplina de gestão de projetos, que é gerência de escopo. Isso aqui, esse aqui, esse aqui, é uma disciplina, né, faz parte, né, uma parte dela faz parte da gerência de escopo também. Aqui faz parte da gerência de tempo, né? E gerência de custo, que também faz parte da gerência de projeto, tá? Ok? E aqui, qual a diferença desse para esse? Que aqui ele quer que aquela, aquele trabalho de estimativa de esforço, duração e custo seja institucional, ou seja, dentro de um repositório organizacional de medidas, né, dentro do que faz parte do ativo da organização, também aqui, ó. Ou seja, o que faz a diferença aqui é que ele se torna institucional, tá? Sempre é assim. A partir do nível D, aquele processo, seja ele qual for, ele tem que ser um processo institucional, tá bom? Bom, aí vamos para cá. Esse aqui não tem essa divisão, né, de 4, 4 mais aqui. GPR5, a partir do nível G. Então, desde o início tem que estar o quê? O que é? O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de macros, são estabelecidos e mantidos atualizados. Gerência também, né, de custo e tempo, tá? Escopo, custo, tempo. Ele está tratando muito com isso. Gerência de escopo, de custo e de tempo. Já foram 3 gerências que a gente trata dentro da gerência de projetos, tá? Deixa eu até anotar aqui para vocês, bem aqui. Vou fazer uma anotação bem aqui, ó. Quando eu chego nesse ponto aqui, ele já está tratando para a gente.
Estou tratando de 3 disciplinas na gerência de projeto, quando eu chego bem aqui, tá? Gerência de tempo, gerência de escopo e gerência de custo. E ele está cobrando isso, a gerência de tempo e de escopo em níveis separados aqui, né? E a gerência de custo e tempo também, né? De custo e tempo também em alguns níveis separados, porque alguma parte dela também entra bem aqui no processo 4, aqui, do resultado esperado 4. Bom, aqui do 6, a partir do nível G, os recursos humanos para o projeto são planejados, considerando as habilidades e os conhecimentos necessários para executá-los. Então, isso aqui tudo é uma outra disciplina de gerência de projeto. Então, o que ele está esperando da gente é simplesmente que essas disciplinas de gerência de projeto elas estejam bem definidas, tá? Essa disciplina bem aqui é a gerência de recursos humanos. Tá? Aqui, os recursos e o ambiente de trabalho necessário para executar o projeto são estabelecidos e mantidos atualizados. Esse aqui é até o nível E. Aí também faz divisão aqui, ó. Qual é a diferença? Você já deve saber a diferença, né? Qual é a diferença aí? É que ele faz, né, aquela separação que a partir do nível D, ele quer que aquilo seja estabelecido, né? Que seja uma coisa definida, né? Ele diz assim, olha, a partir dos ambientes, dos ambientes padrão. Ixi, eles têm até um erro de português aqui na descrição deles, olha. Dos ambientes. Tá certo. Tá certo, é o que eu li errado aqui. Padrão de trabalho da organização, ou seja, aqui está definido e aqui não está definido, aqui é só dentro dos projetos, tá? Enquanto que esse outro aqui não. Esse outro aqui, ele é apenas para os projetos e esse outro não. Esse outro tem que estar definido dentro da organização, tá? Então, sempre a partir do nível D, e vocês vão ver no processo de vocês aí também, que vocês vão fazer as atividades. Os processos de vocês vão ver também que vão ter alguns processos que eles vão cobrar melhorias a partir do nível D. E sempre vai acontecer isso porque ele pede que no nível D tu tenhas a junção das atividades da organização, tá? Bom, aqui o processo 8 aqui, o resultado esperado 8. A estratégia de transição para operação e suporte do produto, incluindo as tarefas e o cronograma, é planejada, a estratégia, né? Então, beleza. Incluindo as tarefas e o cronograma, é planejada. Então, ou seja, eu tenho que ter a estratégia de transição para a operação, como é que eu vou fazer essa transição para a operação, meu projeto, e como é que eu vou dar o suporte do produto, né? Incluindo as tarefas de suporte. É aquele negócio, devo dar um exemplo para vocês. Eu faço parte de uma diretoria de sistemas, tá? Mas, normalmente, nas empresas tem a diretoria na área de TI de serviço, né? Então, o que acontece? Quando eu coloco um produto na rua, eu tenho que planejar como é que vai ser feito o suporte daquele produto e eu tenho que planejar, né, a questão da transição para se colocar efetivamente na operação. Se eu colocar de um dia para o outro na operação, eu não vou ter o resultado esperado, né? Por quê? Porque daqui a pouco vai estar enchendo de gente atrás de algum suporte, alguma coisa, e eu não pensei nisso. E aí? A gerência de serviços, né? Se tu for pensar nas bibliotecas ITIL, né? Outras bibliotecas que nós temos aí, ela já tem isso aí tudo estabelecido nela. Então ela diz assim, tu tens que fazer base de conhecimento, tu tens que... era bom tu ter uma central de serviço que vai acessar um script,
né, pessoas que tenham esse primeiro nível, para que nos desenvolvedores, para o suporte, chegue apenas no terceiro nível. Então já tem uma coisa estabelecida nessas áreas de serviço, né? Mas aí ele está te cobrando, isso faz parte da área de serviço. Isso aqui não é efetivamente só gerência de projeto. Aqui entra também muito a questão de gerência de serviço, tá? O envolvimento da partes interessada no projeto é planejada. Isso aqui é uma gerência nova até, gerência de projeto, chamada de gerenciamento dos stakeholders, que são os envolvidos, tá? Eu tenho que gerenciar se eu estou alcançando a... Se eu estou alcançando exatamente aquela necessidade ou aquilo que é esperado ser alcançado pelo envolvido no projeto. Então, eu tenho que mapear quem são os envolvidos, eu tenho que saber quais são as expectativas dele e ver se aquele projeto ele vai alcançar as expectativas daquele nosso envolvido, tá? Pessoal, rapidinho, só para dar um aviso aqui, só um momento aqui. Só vou colocar no mudo aqui rapidinho. Desculpa, gente. Tá tendo um incidente lá no tribunal, aí o pessoal fica me perguntando coisa aqui no meio da aula. Já falei para eles que eu tô em aula. Então vamos lá. Então isso aqui é uma gerência que tem de projeto chamada de gerência dos stakeholders ou gerenciamento dos envolvidos, tá? O 10 já tem a divisão também. Sempre aquela história, né, que vocês estão vendo aí. A divisão ela se dá em quê? Nível 10 e 10 baixo. Por quê? Até o nível D, ele vai ter que ser o quê? Institucional. E até o nível E é focado em cada projeto, tá? Então eu tenho aqui, olha, o que é isso? Os riscos e oportunidades do projeto são identificados e seu impacto, probabilidade de ocorrência, probabilidade de tratamento são determinados e documentados. Ou seja, isso é mais uma disciplina na gerência de projeto, chamado de gerenciamento de risco, tá? Vou colocar aqui. E aí, qual a diferença desse para esse aqui? O tratamento de risco ou oportunidade do projeto é realizado conforme estratégia definida para a gerência de risco e oportunidades da organização. Já se tornou uma estratégia da organização.
Não é uma coisa focada somente nos projetos. Entendeu? Ok? Ok, professor. Vamos lá. Resultado 11. Tá? A viabilidade de atingir as metas do projeto é avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. Então, aqui é mais um gerenciamento que tem, que é o gerenciamento de recursos, tá? É gerenciamento de recursos ou de aquisições. Isso mesmo, tá? Aqui, no 12 tem de novo aquela divisão. Vejam, percebam, eu estou mostrando para vocês como vocês têm que interpretar o documento do MPSBR. Aqui tu tem a mesma coisa, ó, do nível E e a partir do nível D. No nível E, tem que fazer um plano geral para execução do projeto. É estabelecido com integração consistente dos planejamentos realizado e mantido. No nível D, ele vai dizer o quê? Um plano geral para execução do projeto é estabelecido com a integração consistente dos planejamentos realizados, considerando o processo do projeto, os ativos de processo e repositório de medidas. Ou seja, é uma coisa institucional. É acima de tu estar olhando somente os projetos, tá? E isso aqui também é uma gerência. Essa gerência aqui é a gerência de integração. Gerenciamento e integração. Tá? Beleza? Vamos lá. Aqui, o 13 também tem. Veja que sempre a partir do nível D. Ou seja, o nível D, ele torna aquilo algo institucional ou definida, como é colocado lá na documentação. O plano de projeto é revisado com todos os interessados e compromisso com ele obtido. Beleza. Isso está em nível de projeto. Aqui, o plano de projeto é revisado com todos os interessados, incluindo o tratamento de dependências críticas e compromisso com ele obtido. Então, tratamento de dependências críticas. Isso aqui que é a única coisa que eu não estou olhando aqui. O que esse projeto depende, em termos de criticidade, né, para que ele possa fazer ele também faz parte da gerência de integração, tá? É o resultado da gerência de integração. O 14. O escopo, as tarefas estimadas, o orçamento, o cronograma, os recursos materiais humanos e o ambiente de trabalho são monitorados em relação ao planejado. Bom, monitoramento, tá? Monitoramento também é uma atividade de serviço. Também faz parte da gerência de serviço. Então, porque eu sempre digo o seguinte, que esse processo aqui do MPSBR, ele faz uma junção da gerência de projeto com também a gerência de serviços. Porque ele diz o seguinte, um projeto para dar certo, ele tem que estar associado e os serviços têm que estar adequados, tá? Para que ele possa, depois, quando for colocado em operação, funcione corretamente. O 15, o envolvimento das partes interessadas no projeto é monitorado e tratado em relação ao planejado. Isso aqui também faz parte da gerência de stakeholders. 16,
A transição para a etapa de operação e suporte do produto é monitorada em relação ao planejado. Como eu falei para vocês, ele envolve a parte de serviço, né? Existe uma preocupação no PSBR que nós temos que ter muito cuidado na hora de colocar a nossa aplicação do nosso projeto que está sendo entregue em operação, porque esse cuidado é que vai fazer com que a gente tenha os melhores resultados com relação à entrega daquele projeto, tá bom? Bom, 17 e 17 mais, a mesma história, né? Até o nível E, os riscos e oportunidades de projeto são monitorados, os resultados são comunicados a partes interessadas, e a partir do nível D, os riscos e oportunidades de projeto são monitorados em relação à estratégia definida. Tá? Então tem que ter uma estratégia organizacional definida para essa questão dos riscos. 18. Ações para corrigir desvio em relação ao planejado são identificadas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão, ou seja, mudança de escopo. Tá? Isso aqui é uma mudança de escopo. Então, o que for mudança de escopo, desvio, eu tenho que saber, eu tenho que estar gerenciando. Qual a diferença para o outro aqui, para o outro resultado esperado? Né? Eu já faço uma associação, né, de quê? Dos riscos com as partes interessadas, tá? Então eu já estou associando duas gestões a partir do nível D, com relação à gerência de projeto. 19, mesma coisa, tá? Vocês vão ver isso bastante em vários deles, dos processos. Esse é o maior processo que tem no MPSBR, é o gerência de projeto. É o maior. Até porque gerência de projeto é a atividade que nos leva mais esforço, tá? Então ele vai ser o maior processo. Ele tem muito mais informações aqui que a gente precisa tratar. Então aqui, até o nível E, aspecto do projeto como resultado positivo, negativo, significativo, são analisados, e as causas de desvio são tratadas, tá? E a partir disso, resultado positivo, negativo, significativo são analisados e tratados em relação à causa raiz. Então eu já trato com a causa raiz do problema. Isso também faz parte da gerência de serviço. Então ele traz muito elemento da gerência de serviço para cá, para dentro do processo, tá? 20. Só é a partir do nível B. Então, eu vou implantar no nível G. Daqui para cá, não é mais nossa responsabilidade, tá? Então isso aqui, eu já digo que se eu quiser implantar no nível G, esses dois caras aqui, eles já entram naquele nível de quantitativo, né, de análise quantitativa, que são esses dois resultados aí, ou seja, técnicas, estatísticas, e quantitativas são utilizadas para definir e manter as atividades do projeto alinhadas ao objetivo da qualidade e desempenho definido para o projeto. E esse aqui, análise da causa raiz dos resultados selecionados são realizadas, o impacto das ações implementadas no desempenho do processo de projeto é avaliado, utilizando técnicas estatísticas e quantitativas. E no nível A, dentro do teu projeto, tu conseguir fazer avaliação de soluções que são realizadas utilizando técnicas estatísticas e quantitativas para determinar se a solução pode ser aplicada na organização. Ou seja, é a história da melhoria contínua. Tu vai começar a fazer a melhoria contínua do processo. Tá? Beleza? Beleza. Bom, deixa eu abrir uma coisa aqui para vocês. Pessoal, eu já coloquei, o TCC já está tudo organizadinho lá já. Tá? Aproveitar o momento aí que eu estou dando aula para vocês. O TCC já está todo organizadinho lá, a disciplina. E já está lá para vocês incluírem aquela questão dos temas lá.
Alguns mandaram para mim por mensagem. Ainda não consegui ler, gente, que foi essa semana foi bem atípica, sabe? Foi uma semana bem cheia de turbulência no meio do caminho. E eu vou tirar amanhã, o final de semana, para ler. Eu interajo com vocês aí, quem mandou alguma coisa para mim, né? Tirar alguma dúvida, eu vou conseguir interagir com vocês na semana, no final de semana, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui. PMP. Opa. Essa imagem aqui, ela diz tudo sobre o PMBOK, né? Que é o livro de... Opa. Vou abrir, foi a apostila dela. Mas eu quero só a imagem. Tá. Poxa, desfocou. Deixa eu ver se eu acho ela. Ela tá no livro do PMBOK, deve ter uma outra imagem dessa aqui, mas com uma visibilidade melhor. Impressionante, não tem. Quebrei a cara. Não, tá aqui. Para ver se aqui desforma menos. Não desformou menos. Então, vamos usar essa aqui que está melhor. Tá. São 10 áreas de gerência de projeto. Então, nós temos técnica de gerência de projeto, tá, gente? Nós temos duas técnicas hoje bem interessantes, que é o PMBOK, que é uma técnica americana, tá? É uma técnica americana, o PMBOK, tá? Ela é lidada pelo um grupo, né, que é PMP, e tem uma outra técnica chamada de rapaz, eu tô ficando... Peço desculpa aí que minha cabeça agora deu um... É a Prince 2, tá? Desculpa, é que a cabeça do professor de vocês aí deu uma falhada agora. Nós temos uma estratégia que é americana, que é o PMBOK, que vem de um grupo de uma organização americana, né, que é o PMP, e uma outra estratégia que é a europeia, que é o Prince 2, tá? Que é o mesmo grupo britânico que trabalhou com o IT, com a biblioteca do IT. Então, são duas técnicas que nós podemos dizer assim que são vencedoras, tá? A gente aqui no Brasil temos uma influência muito grande do PMBOK, tá bom? A nossa influência com o PMBOK, ela é muito grande. Então, dentro do PMBOK, o que é que nós temos? Nós temos 10 disciplinas que eu estava comentando com vocês. Quais são? Gerência de aquisições do projeto, gerência de qualidade do projeto, eu estou descendo aqui, tá? Gerência de risco do projeto, gerenciamento do escopo do projeto, gerenciamento do custo do projeto, gerenciamento da integração do projeto, gerenciamento das comunicações do projeto, gerenciamento dos recursos humanos do projeto, gerenciamento do tempo do projeto e gerenciamento dos stakeholders, ou da parte interessada.
Então, por exemplo, quando tu faz a gerência de projetos, tu tem que envolver todo esse cenário aqui, tá? Todo esse cenário aqui. Essas 10 disciplinas, tá? Então, obviamente que não é uma missão tranquila. É muita coisa. E o que o... Cadê? Deixa eu liberar mais para um colega que está entrando aí. E o que o PMBOK, o que o CMM, opa, o que o MPS-BR quer? Ele quer exatamente que... É que eu estou procurando aqui onde que está. Aqui. Ele quer exatamente que a gente faça a utilização de uma técnica de gerência de projeto. Então, só implantar essa técnica de gerência de projeto já é um meio parto já. Tá? Não é uma coisa fácil. Né? Tu tem muito sofrimento, porque é muita coisa. É muita coisa para fazer. Tá? Essa é a primeira coisa de tentar focar. É na questão da gerência de projetos. Então, o recado que ele está dando aqui, o MPSBR, é o seguinte: meu amigo, você tem que implantar a gerência de projeto no mais aprofundado e, assim, o que tu puderes aprofundar nesta implantação é melhor, tá? Que aí a gente consegue resultados melhores em termos de qualidade. Todos aqueles resultados que são esperados estão dentro de uma técnica dessa, como no PMBOK. Está lá dentro. Tá todo aquele resultado está lá dentro. Então, o que ele está dizendo é o seguinte para ti: tu tem que implantar, tu tens que fazer a implantação de técnicas de gerenciamento de projeto, tá? E essas técnicas de gerenciamento de projeto, gente, elas não são assim, não é tão fácil fazer implantação, tá? E às vezes tem muita resistência. Eu, assim, eu já participei. Então, assim, é isso que a expectativa dele, do MPSBR, é essa. O recado que ele está passando aqui é esse. Cadê? O recado que ele está passando aqui é ele está dizendo o seguinte: meu amigo, é o seguinte, tu tens que implantar a gerência de projeto na tua empresa. É por isso que vocês têm uma disciplina de gerência de projeto. Porque a gente se preocupa com a qualidade do trabalho que vocês vão ter e que é natural, gente, vocês começarem esse... Quando a gente começa a trabalhar com software, a gente não começa ainda muito assim, num nível muito, muito, assim, a gente vai subir da escada, né? Então a gente começa como desenvolvedor, passa por uma fase ainda mais de depois desenvolvedor júnior, sênior, pleno. Talvez tu já consiga migrar para analista. Mas assim, a tendência, gente, é a gente tratar, e a gente trata disso, que vocês um dia vai ter um papel de gestão, e tendo papel de gestão, vocês têm que saber quais são as melhores técnicas para saber trabalhar com gestão, e além disso, se tu não tiver no teu papel de gestão, de gestor, mas tu sabes que aquilo que está sendo feito é gestão, e é importante ser feito. Que às vezes é importante a gente de dentro da equipe fazer
esse link, né, para os gestores, dizer assim, olha, nós estamos precisando disso. Por quê? Porque vocês têm conhecimento. Então, o MPS-BR nível G, ele te coloca esse primeiro processo, que é o gerência de projeto, que é o maior. Se você não vai encontrar nenhum desses processos com tanto resultado esperado, mas porque a expectativa é que vocês alcancem um nível de gestão de projetos que seja um nível aceitável e que dê resultados que vão ser resultados de qualidade, porque tu tá te preocupando com vários aspectos com relação à gestão do projeto. Vocês estão entendendo? Então, por isso que eu digo, já começa com o impacto. A gerência de projetos já é o impacto já. Tu começar com isso não é fácil. Quando eu estava mostrando na aula passada que tinha só 2 processos lá no nível G, talvez alguns de vocês devem ter pensado, não, mas 2 é mais rápido de conseguir. Mas o primeiro que se cobra, que é o gerência de projeto, não é algo fácil de lidar, de implantar. Ok? Tranquilo? Deu para entender, gente? Deu, professor. Ou seja, o que, é que a gente diz? Que ele já começa já ele já começa já ele já começa a cobrar uma disciplina do trabalho nos projetos. Isso é fantástico. Para mim, e não é só ele não, né? Porque vocês sabem que o MPS-BR teve uma influência muito grande de quem? Do CMMI. E esse processo já estava do CMMI. Então, o que é que a gente diz que a qualidade passa por onde? Primeira coisa, a gente saber gerenciar nosso projeto. Primeira coisa. Para o nível G, também ele cobra que esteja implantado a engenharia de requisitos, tá? Ok? Aí ele diz que vai haver uma evolução no nível dele, semelhante a essa aqui do gerência de projeto. E você até já sabe qual é essa evolução, né? Essa evolução é para quê? Para que a coisa fique definida e que aquilo seja institucional, ok? Então vamos lá. Qual é o propósito da engenharia de requisitos? É definir, gerência e manter atualizados os requisitos das partes interessadas e dos produtos, tá? Garantindo que inconsistências entre os requisitos, os planos e os produtos de trabalho sejam identificadas e tratadas. Quais são os resultados esperados? Vejam que para esse processo a quantidade de resultado esperado é bem menor, tá vendo aqui, ó? Então isso aqui é normalmente nos outros processos, é mais ou menos essa que é a quantidade de resultados esperados. Aquele que foge da curva mesmo é a gerência de projeto, que é o maior. Então, foi uma coisa bem inteligente da MPS-BR. Ele colocou logo o processo mais denso para ser, e aquele que eu considero fundamental para um processo de mudança de qualidade, para se alcançar a qualidade, foi o de gerência de projetos, tá? Ok? Então vamos lá. Quais são os resultados esperados? A partir do nível G, as necessidades, expectativas e restrições, partes interessadas. Ele não veio aqui. Ah, tá aqui. Das partes interessadas, tanto em relação ao produto quanto à sua interface, são identificadas. Ou seja, eu consigo identificar quais são as expectativas e restrições das partes interessadas. Isso é requisito, tá? É o que se quer. Requisito é isso, né? Requerer é pedir.
Então, a parte interessada está pedindo algo para a gente, está requerendo algo para a gente. Então, isso se torna para a gente o quê? Requisitos, tá? Se eu consigo alcançar isso no nível G, beleza. Eu consigo ter, né, essa identificação desse cenário aqui. Aí acontece a história diferente do outro, né? Porque isso aqui... Ah, desculpa, tá aqui, tá. Parte interessada pode envolver cliente, gestor do produto, usuário interessado no produto, entre outros. Lembrar que existe um termo que a gente usa para isso, né? Que é o quê? Stakeholder, né? O termo utilizado para partes interessadas é stakeholders. Pronto. Bom, aí aqui tem uma divisão de requisitos, né? Requisito até o nível E e aqui a partir do nível D. Até o nível E. Os requisitos são especificados, priorizados e mantidos atualizados a partir das necessidades, expectativas, restrições identificadas para o produto e sua interface. Ó, os requisitos são o quê? Especificados, priorizados e mantidos atualizados. Tá? Uma coisa que eu bato muito nos projetos de software. A gente tem que especificar requisitos. Aí quando eu falo especificar requisitos, eu falei engenharia de software para vocês. Eu tenho que trabalhar com aquela ideia de que eu tenho que documentar os requisitos, eu tenho que saber quais são os requisitos que vão ser priorizados, que vão ser feitos antes, quais são que vão ser mantidos, como eu vou manter. Eu tenho que manter esses requisitos atualizados, tá? E a partir do nível D, aquela mesma história. A partir do nível D, uma coisa definida, uma coisa da organização, tá? Então tá aqui, mantida atualizada a partir das necessidades, expectativas e restrições identificadas, o que inclui a especificação de conceitos operacionais e cenário de interfaces e interfaces externas, ou seja, é muito mais abrangente, tá? O 3 também tem a história da divisão, de que até o nível E e a partir do nível D. Até o nível E, os requisitos são entendidos e analisados junto aos fornecedores de requisitos. Quem são os fornecedores de requisitos? Os stakeholders. Eles que fornecem requisito para a gente, tá? A partir do nível D, os requisitos são entendidos e analisados junto ao fornecedor de requisitos para garantir que sejam claros, necessários e suficientes para balancear as necessidades das partes interessadas com as restrições existentes. Ou seja, a partir do nível D, eu sempre olho de um modo mais institucional, tá? Ou seja, eu sei que eu tenho restrições institucionais e ali eu tenho que ver se os requisitos estão batendo com aquela realidade que eu tenho, tá? Tá, aqui, até o nível E, os requisitos são aprovados pelo fornecedor de requisitos. Aprovação de requisitos, tá? Porque às vezes a gente faz uma coisa que não foi aprovado, tá? Aqui, os requisitos são validados. O validado, gente, é diferente de só aprovado, tá? O que é validado? O objetivo da validação do requisito é garantir que a solução irá funcionar como esperado no ambiente-alvo. A validação deve ser realizada com pessoas afetadas pelo produto do projeto e deve confirmar que os requisitos são necessários e suficientes. Esse aqui é todo um processo de validação, tá? Aqui eu só tive a aprovação. Tá aí, tá ok, beleza, vamos lá. É esse mesmo requisito, bacana. Esse aqui não. Esse, além de eu ter a aprovação do requisito, eu também vou o quê? Eu vou atrás para saber se aquilo realmente vai atender da forma como ele está esperando que vai funcionar, tá? Bom, esse aqui, o compromisso da equipe técnica com a implementação de requisito obtido, compromisso da equipe técnica com requisitos, né?
a rastreabilidade bidirecional entre requisitos, atividades e produtos de trabalho do projeto é estabelecida e mantida. O que é uma rastreabilidade bidimensional? Se eu alterar no lugar, isso aqui pode impactar problema dos outros, ok? Tá? Isso pode acontecer. Isso, eu tenho que saber que se eu vou alterar naquele requisito, que aquela alteração que eu vou fazer, ela vai impactar em vários outros cenários. Isso a gente diz que a gente está fazendo a rastreabilidade dos requisitos. Tá? Para isso, existem técnicas que nós chamamos de matriz de rastreabilidade de requisitos. Que na prática é um Excel, né, que a gente pode fazer, estou falando da maneira mais grosso modo, mas tem ferramentas que fazem isso. Né, que tu vai colocando requisitos, dizer que aquele depende do outro e vai juntando e vai fazendo o cenário todo. Tá? E os planos de atividade, produto e trabalho relacionados são revisados visando identificar e tratar a inconsistência em relação aos requisitos. Bom, esses são os resultados esperados. Então, por exemplo, para a empresa ser avaliada no nível G, ela precisa ter implementado o quê? Gerência de projetos, que é o GPR, e a gerência de requisitos, que é o REC. Ela conseguiu implementar, ela alcançou esses resultados que são esperados aqui. A partir de uma avaliação, ela tem o nível G. Tá? Eu quero ouvir de vocês agora. Vocês acham que isso é fácil? Depois que eu falei tudo isso aqui, vocês acham que é tão tranquilo obter esse nível G? Não tem nem palavras. Não, não é. Eu acho que não é fácil, não, né? Mais alguém, gente? Eu também não acho que seja fácil, não. É difícil, tá, gente? Não é fácil, não. O compromisso de tu alcançar todos esses resultados aqui é barra, tá? E olha que são só 2 processos. Fora o investimento todo lá. Já tem 2 investimentos fortes aqui em 2 processos, gerência de projetos e gerência de requisitos, né? E assim, o que eu digo para vocês é... Deixa eu só anotar aqui. Por isso que às vezes as empresas elas não conseguem alcançar, porque tem que ter investimento, né? Tu tens que ter um compromisso para implantar esses processos. Então, às vezes não é assim, não é uma avaliação por si só, uma coisa muito simples que vai dizer que tu estás com qualidade, tá? E, Márcio, esse é o nível mais básico, né? É o nível mais básico. É o Mas nível mais sabe que dá a básico. impressão que para uma empresa se adaptar a esse nível mais básico, se ele conseguir essa avaliação, essa aprovação no nível G, fica mais fácil para ele subindo. Parece que o nível G é onde ele vai estruturar, vai fazer a base para ele conseguir ir alcançando os níveis superiores. Me parece assim, né? Que ele pega a manha para os outros níveis, porque são e tu critérios menores. Tu mataste uma charada aí, né? Porque é todo um processo, né? Para a gente conseguir chegar nesse nível, né? Então, dessa forma, a empresa ela consegue evoluir. Eu digo que o nível G, até ela chegar no nível G, talvez seja o mais demorado. Por quê? Porque ela realmente a evolução, ela é uma evolução muito grande
a mudança de cultura, de trabalho, de organização, ela é uma mudança significativa, entendeu? E aí as empresas, realmente, quando elas conseguem entrar nessa cultura de trabalhar com processo, e aí ele já pega com esses dois processos bem mais complexos, podemos dizer assim, ou não é complexos, mas mais trabalhosos, a tendência dela se adaptar a novos processos é maior. Eu vejo dessa forma mesmo, Glória. A maioria das empresas, elas não têm uma sistematização, né? Elas vão fazendo, como vulgarmente se diz, nas coxas, vão levando a empresa de qualquer jeito. Vai fazendo de qualquer maneira, cada um faz Um isso de uma balanço de forma. qualquer jeito. Quando eles aprendem a sistematizar os seus projetos, fica mais simples, realmente, de compreender e de melhorar. Essa impressão que dá. Isso mesmo. E eles veem o resultado, né? Porque isso vai dando resultado. Entendeu? Sim, eles despendem menos energia para conseguir as coisas. Exatamente. Professor, Oi. será que não gera um comodismo também em certas empresas e continuar no nível G ou E e não avançar? Às vezes elas não têm interesse em avançar tanto, sabe, Daniel? É assim, pode ser um elas podem estar acomodadas, mas assim, além de ser sempre um investimento, olha que eu falei só de 2 processos. Se a gente for pensar no nível A, por exemplo, que é o maior, ela chegou a implantar 22 processos, né? Então, assim, é um investimento muito alto, não deixa de ser. Até porque são técnicas novas que aprendem. Mas, assim, tem empresas que elas estão indo atrás, mas elas sabem que para ela avançar, ela precisa. Aquele exemplo da escada é perfeito, né? Ela precisa subir um degrau de cada vez, né? Então, eu digo assim, algumas empresas talvez tenham interesse em evoluir, mas também talvez naquele momento o investimento não seja tão interessante para ela, né? Porque ela já chegou num certo estágio que ela pode se manter naquele estágio, né? E eu digo uma coisa para vocês, o mais difícil não é nem chegar no estágio, é se manter. Por quê? Porque sempre bate aquela situação que, da maneira institucional, as organizações acabam perdendo seus processos de trabalho, né? Isso é muito problema de gestão. Aí, quando ela perde aquilo, ela começa a fazer a situação, o seu trabalho de maneira mais, podemos dizer assim, de maneira mais irracional. Quando tu trabalha com processo, tu tem um caminho racional de seguir, né? E a coisa fica assim muito no incêndio, apagar fogo, cada um faz de uma forma, né? Quando não tem gerenciamento, os resultados a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente também não sabe nem o que tem que fazer, né? Porque não tem processo, não tá documentado, nem escrito o processo. Então, perder é fácil, é mais fácil do que chegar lá. Então, manter é mais difícil, entendeu? Por isso que algumas empresas montam equipes de qualidade para manter seu nível de qualidade. Porque às vezes ela se preocupa em ter chegado em tal estágio, ter feito um investimento e perder isso assim muito rapidamente. Um problema de gestor ruim pode acabar com o cenário de organização, de estruturação, de investimentos de bastante tempo na organização. Eu já vi cenários aí terríveis, né, que a empresa perdeu praticamente a identidade dela, né? E assim, pelo menos ela está numa visão crescente da coisa, né? Então, ela pode se organizar ou se planejar para ir
avançando dentro da sua capacidade de investimento. Lembrem que nós estamos tratando com micro, pequenas e médias empresas que não têm um capital econômico, né, muito alto para fazer investimento, mas que elas estão correndo atrás de qualidade. Isso que eu ia perguntar, professor, porque pelo que eu estou percebendo aí, é um investimento muito alto mesmo, até da equipe, né? Como você falou, às vezes tem empresas que contratam a equipe para manter essa qualidade. Então é um investimento muito grande. Será que para microempresa não seria o caso até de quebrar a empresa, sei lá, não sei? Ou realmente é um investimento assim para a empresa crescer? Olha, é assim, é aquele negócio. Dá resultado também, né? Não é só um investimento para ter uma certificação. Como dá resultado, as empresas também querem o resultado. A gente, dentro da área de software, a gente tem muito retrabalho, sabe? É uma coisa assim impressionante. A gente acaba atuando muito em refazer aquilo que a gente está fazendo, refaz mais de uma vez, 3, 4, 5, 6 vezes, né? E é muito retrabalho, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que pelo resultado vale a pena o investimento. Por exemplo, eu me baseio pelo MPSBR no meu trabalho, por exemplo, lá no tribunal. Eu sempre coloco no tribunal porque eu estou há 13 anos agora. Antigamente, como eu mudava rápido de emprego, eu dava exemplo de vários locais que eu tinha passado, né? Mas agora eu me estabeleci lá, né? Estou 13 anos, vou fazer 14 anos lá no tribunal. Então, assim, eu tenho uma vida lá já de trabalho de desenvolvimento de sistema. Então, eu me baseio, por exemplo, no nível G, no MPSBR lá com o pessoal. Então, tudo isso que vocês viram, esses resultados, eu quero alcançar. Mas aí, Márcio, tu vai tirar a certificação? Não, não preciso. Por quê? Porque o tribunal não vende software, não tem por que correr atrás disso, ou pagar isso, né, para o tribunal. Não há necessidade, né? Isso é mais para empresas mesmo que comercializam software. Mas no meu caso, é importante para o meu trabalho interno, para que eu tenha qualidade no meu trabalho interno. E eu sei que isso aí já é um trabalho que foi feito, que está me dizendo qual é o caminho das pedras, e eu tenho que absorver isso e dizer, beleza. Então eu quero que o meu trabalho seja de qualidade, eu peguei o nível G primeiro agora. Não sei se eu vou ficar na próximo ano, porque muda a gestão lá no tribunal, mas assim, a gente alcançou 60% desses resultados. Se eu ficar mais 2 anos lá, eu vou querer jogar o nível G completo e tentar chegar ao máximo próximo dos processos do nível F. Por quê? Porque eu sei que isso dá resultado para mim. É menos servidores ou colaboradores trabalhando fora do horário, é menos dor de cabeça porque o pessoal briga porque o projeto não era aquilo, era outra coisa que era para ter sido feito, é menos retrabalho de situações que não foram feitas, que deveriam ser feitas de uma forma, não foram feitas do que como tinha que ser feito, né? Que torna a nossa vida de desenvolvimento de software um mini inferno. Lembra daquele comentário lá da colega nossa lá do que eu mostrei na aula passada? Mas é isso, né? Vira um mini inferno. Por quê? Porque a gente sempre está correndo atrás do retrabalho. Entenderam? Chega a ser até uma evolução, né, professor? A evolução do próprio trabalho, né? Tipo, a aplicação, o processo. Sim. Então a gente acaba ficando aderente, a gente acaba dando o resultado para a gente também, né? E a gente acaba acertando mais, né? Eu, por exemplo, lá no tribunal, eu estou há 1 ano agora nessa função lá. Eu digo que depois que a gente começou a trabalhar com essas implantações, com essa visão, tá? Com a implantação de processos lá, gerência de projetos, gerência de requisitos. Eu ia mostrar para vocês aqui a nossa parte de gerência de projeto, mas está fora os sistemas lá do tribunal. Mas assim,
Depois que a gente começou a trabalhar com isso, eu digo que a gente está numa evolução altíssima. Eu sei o que, é que eu tenho que fazer, eu sei o que está sendo feito, eu sei qual é o tamanho do que está sendo feito, eu sei a quantidade de esforço que está sendo feito. Ou seja, eu tenho uma noção, e a equipe tem uma noção, que a gente consegue gerenciar, entendeu? Porque antes, eu parecia que eu estava numa guerra assim, né, só com revólver e todo o exército, né? É tipo aquela guerra que estão querendo fazer, né? Brasil e Estados Unidos, né? Guerra dos 30 minutos, né? Então era mais ou menos isso, né? Tu tava numa guerra lá que tu sabe que tu era muito mais frágil do que o oponente, né? E isso é ruim, né? Por quê? Porque tu só vive de sobressalto, né? Enfim, isso, gente, nos traz qualidade no nosso trabalho. Que é até ético, né? Que a gente tenha qualidade no que a gente faz, ou busca qualidade. Eu quero mostrar aqui para vocês que eu tirei isso do guia, tá? Foi o lugar que eu tirei. Eu vou abrir o guia para vocês, tá aqui. Tá aqui. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá vendo? Tirei daqui. Aí o guia também tem os outros processos, tá? Processo de construção do produto, processo de integração, processo de verificação e validação, processo de gerenciamento de configuração, processo de aquisição, processo de medição. Aí veja que os resultados, todos eles são menores, tá vendo? Esse aqui que é um pouquinho maior de medição. O de gerência de decisões, ó, poucos resultados. Gerência de processos, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que ser é conhecedor disso aqui, tá? Bom, aí que vai entrar a questão da nossa atividade. Eu vou dividir vocês em equipes. Eu tenho F, D, C, B e A. Tem mais 6, né? F, E, D, C, B e A. Tenho mais 6 níveis que a gente pode alcançar. E aí, obviamente, o que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês me dizerem quais são os processos necessários para alcançar cada um dos níveis. Vocês vão se basear onde? Nesse documento. Tem mistério. Quais são os resultados esperados? Vocês vão aonde pegar essa informação? Nesse documento. Tá? E vocês vão me dizer assim. Dar exemplos de. Aí eu queria que vocês fossem atrás de empresas que alcançaram aquele nível que vocês estão pesquisando, tá? Se possível, trocar um e-mail com a empresa. Normalmente elas respondem, tem lá no site do MPSBR o e-mail da empresa, e pegar um relato delas, se vocês conseguirem, obviamente. O que para elas deu de resultado ter alcançado aquele determinado nível? E quais são as expectativas delas? Exatamente isso que o Daniel, acho que o Daniel que falou, né, sobre se elas pararam naquele ponto, ou se elas pensam em evoluir e tal. Quais são as expectativas dela com relação à questão de qualidade? Eu queria que vocês trouxessem essa informação para a gente, tá? E aí, os e-mails estão lá na página. Todos os e-mails das empresas estão lá. E eu digo uma coisa para vocês, eu já fiz esse trabalho antes. Aí tu vai dizer assim, Márcio, é difícil responderem. Eu vou dizer para vocês, não é difícil. Eles respondem. Porque eu já fiz esse trabalho antes aqui.
Eu já fiz. E a gente colheu muita informação interessante. Agora, isso é um raio-x daquele momento, né? Então, hoje posso ter uma outra realidade. Não dá, porque o Brasil está numa outra situação. Né? Então, na prática, o que é que vocês vão me trazer? Os processos, os resultados esperados que vocês vão apresentar e fazer uma pesquisa dessas empresas que alcançaram, né, as expectativas e os resultados que elas conseguiram. Basicamente é isso. Tá? Deu pra você entender aí? Sim. Aqui tem os e-mails, olha. Quando vocês vão ver aqui empresas avaliadas. Não, acho que não é aqui. Mas tem de todos os níveis, Márcio? Tem empresas de todos os níveis? Tem de todos os níveis. Bora ver aqui. Tem de todos os níveis, Glória. Era aqui que eu ia para ver as empresas? Eu mostrei um dia desses para vocês, não foi? Sabes que eu tô ficando... tá aqui, avaliações vigentes, tá? Tô ficando muito ruim de procurar as coisas na internet, olha. Meu filho acha as coisas mais rápido que eu. Vamos lá. Ó, você pode ir pelo nível de avaliação. Quando eu vou passar... não tem do B, olha. Hoje não tem nenhuma do B, olha. Tá, então a gente vai fazer do A, do C, Eu do achei E que não tivesse e do do F. A. Tem. Tem. Bom, então eu vou dividir vocês assim, em F, E, C e A. O D também não tem. Não tem o D nem o B. Tá? Antigamente tinha todos os níveis, tá? Então foi bom até tu ter falado isso, que agora eu vi que tem do B e do D não tem. Então a gente vai dividir em 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar o G também, mesmo que eu tenha apresentado para vocês, para poder dividir um pouquinho mais a equipe, a turma, tá? G, F, E, C e A, tá? Então, por exemplo, vocês podem ir lá no C, aí vocês vão ver quais são do nível C. Tá aqui, ó. Aí vocês podem ter, por exemplo, acesso à avaliação deles. E tá aqui o contato, olha. Tá vendo? Ok? Tranquilo? Ok. Ok. É importante. Vocês se apresentam, vocês são alunos do instituto, que vocês têm uma disciplina de qualidade de software, que vocês pesquisaram. Tem que saber chegar também, né, gente? É bom que você já trabalhe esse lado, podemos dizer assim, de Relações. de interação, né? Vocês trabalham com esse lado, né? Usar um marketing. Nunca aconteceu isso de alguém querer contratar algum aluno a partir disso, tá? Então não estou criando expectativa em vocês, tá? Não, mas pelo menos você já começa a trabalhar esse lado de vocês procurarem, saber, perguntar, né? Olha, eu vi e tal, consultei, nós vimos, consultamos, e vocês alcançaram o nível tal, não sei o que tal. E nós gostaríamos de saber quais são os resultados que foram. Vocês deu para vocês entenderem aí, gente? Tranquilo? Sim. Tá? Aí, obviamente, que vocês vão mandar para vários, né? As que responderem é que vão servir para vocês. Né? O nível A que vai ser um pouco mais difícil, que tem poucos no nível A. Acho que tem 5. Talvez não tenha relato. Relato que eu digo, não consiga em tempo hábil o relato. Tá? Nível A. Peraí, que eu botei as duas, foi? Foi. Vou tirar o C aqui. Nível A tem uma só. Muito difícil de conseguir, talvez, o relato do nível A. Tá? Talvez consiga. É lá em Brasília essa. Né? Mas, enfim, a gente vai fazer o nosso trabalho. Só que eu vou estruturar bem isso lá, tá? Eu já terminei de estruturar o TCC1. A disciplina tá toda organizadinha lá, tá? No CIGA. E eu tô terminando de ajustar o de qualidade, porque o qualidade tem mais vídeos. E aí eu vou colocar essa atividade em aberto lá, tá? Eu tô querendo fazer as equipes de maneira randômica. Tem problema para vocês? Tem. Tem? Tá, então vamos fazer o seguinte.
Eu vou ver quantos vão ser por equipe, tá? E na quarta-feira eu vou dividir vocês, tá? Porque eu ainda não consegui fazer essa avaliação de quantos vão ser por equipe. Então essa vai ser uma das partes da nossa avaliação, vai contar como sendo a primeira avaliação, tá? Eu vou marcar Márcio, um dia para fazer a apresentação, que vai ser em dezembro, Márcio, tá bom? você vai definir os grupos ou a gente Não. vai Aí na fazer? quarta-feira eu vou dizer quantos são por grupo, e aí a gente vai definir as equipes na quarta-feira. Eu vou deixar Certo, vocês à vontade para escolher a equipe, tá? Tá bom? tá tudo bem. E aí eu vou marcar depois uma prova para vocês, que é com todo esse conteúdo, tá bom? A prova vai ser objetiva, vai ser no ambiente aqui. A gente vai marcar o dia também para vocês fazerem a prova. Eu vou colocar, eu estou trabalhando com 30 questões mais ou menos, e aí vocês vão poder. A gente vai ter a segunda avaliação, tá bom? Deu para entender? Sim. Sim, sim. Professor, o senhor Oi. aumentou o tempo para fazer aquela atividade de TCC1? Tá pro dia 20, né? Mas eu vou cobrar de você no dia 13, tá? É porque Ah, tá bom. eu deixei lá, porque se houver. É assim, normalmente eu faço, aí eu peço depois para as equipes alterarem, porque na discussão vai ter alteração normalmente, entendeu? Aí eu dou mais uma semana de prazo para alterar, mas na segunda-feira eu vou cobrar já para a gente discutir isso, tá? Que aí eu já vou tratar com vocês para a gente poder discutir isso, tá bom? Mas como é, tem que postar até hoje, é isso? Não, é porque ele falou que tá com prazo até o dia 20. Mas assim, como eu falei, eu vou cobrar na semana que vem, na segunda-feira, que é dia 16, tá? Aí normalmente depois eu dou um prazo maior para atuar, tá bom? Em março é mais ou menos aquilo que eu te mandei no WhatsApp ou não? Tem que ser uma coisa preparada, um texto, uma coisa mais formal. Como é que é? Essas propostas, né, de pré-projeto que você quer uma coisa elaborada com um objetivo ou não? São só os temas que a gente está imaginando por enquanto. É só os temas, gente. É com a própria linguagem de vocês, entendeu? Até coloquei lá, você não se preocupe com a linguagem formal, entendeu? Nesse primeiro momento, entendeu? Tá, entendi. É isso, a gente vai trabalhando no decorrer do tempo. Mas, assim, por exemplo, eu tenho 3 temas que eu estou ainda navegando pelos 3. Eu mando os 3 para você ou não? Tenho que definir já um e te mandar. Assim, aquilo que tu mandaste para mim, né, por WhatsApp, né? Isso. Eu vou discutir contigo durante o final de semana. Talvez durante essa conversa tu já chegue no que tu vais efetivamente trabalhar. Eu até expliquei isso. Teve 3 colegas que mandaram pelo WhatsApp. Eu não tive ainda tempo de ver esses detalhes ainda aliás, de conversar com vocês, interagir com vocês, que eu estava organizando aqui o ambiente, que estava assim meio, já estava perdendo um pouco do prazo de fazer as coisas aqui. Mas no final de semana eu vou pegar as mensagens de vocês e a gente vai conversar, tá bom? Sem problema. Tranquilo, gente? Sim, tranquilo. Qualidade de software.
Bora ver quem tá aí. Adriele, Presente. Aldo. Aldo. Antônio. Bianca. Presente, professor. Daniel Pureza. Presente. Daniel Pereira. Presente. Glória. Presente. Joseph. Jonatas. Presente, professor. Maria Alice. Nicolas. Presente. Pedro. Presente, professor. Rafael. Vale, né? Rafael Rodrigues. Não estava aí o Rafael? Renata. Presente. Sidney. Presente. Vinícius. Presente, professor. William. Yuri. Presente. Então, pessoal, até segunda-feira, tá? A gente retoma na segunda aqui. Ok, professor. Boa noite. Boa Tá noite. bom, pessoal. Márcio. Obrigada. Boa noite. Boa noite.